O princípio do devido processo legal surge na Inglaterra como uma proteção aos direitos da vida, da liberdade e da propriedade, com o intuito de limitar o exercício do poder real. No Brasil, o devido processo legal é, pela primeira vez, constitucionalmente, previsto nos incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Tido como sob o princípio que dele derivam muitos outros, também inseridos aí na Constituição, o que parece explicar ser a aludida garantia constitucional pouco invocada nos tribunais brasileiros. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, e isso é que está escrito nesse artigo que citamos. Então, esse devido processo legal requer o princípio que garante a todos os direitos a um processo com todas as etapas previstas em lei, dotado aí de todas as garantias constitucionais. Caso não haja respeito a esse princípio, o processo se torna nulo. Considerando o mais importante dos princípios constitucionais, é deste que derivam todos os demais. A importância do princípio do devido processo legal é tamanha que, além de estar presente na esmagadora maioria das constituições de todos os países soberanos, figura ainda na Declaração Universal dos Direitos Humanos e na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. O conceito do devido processo legal se desenvolveu a partir do sistema jurídico inglês, cujas raízes são diferentes do ordenamento jurídico brasileiro. Suas origens remontam à Magna Carta de João Sem Terra, de 1215, e a Lei de Eduardo II, de Eduardo III, ou Lei Inglesa de 1354. O princípio Law of the Land, ou seja, direito da terra, garantia aos cidadãos o direito a um justo processo legal. Mais tarde, várias constituições dos estados norte-americanos, pré-constituições americanas de 1787, teriam também o conceito da Law of the Land, que hoje em dia evoluiu para Due Process of Law, ou devido processo legal. O legislador brasileiro inspirou-se na Constituição americana ao trazer para o ordenamento jurídico brasileiro o princípio do devido processo legal. Dentro da ordem brasileira, o princípio do devido processo legal se relaciona não apenas com o princípio da legalidade, mas também com a legitimidade devido ao seu respeito que garante um processo devidamente estruturado mediante o qual se faz presente a legitimidade da jurisdição, entendida aí também a jurisdição como poder, função e atividade. O Bruno Queiroz, advogado, criminalista e doutor em Direito, disse que o famigerado inquérito 4781, aquele inquérito conhecido hoje no Brasil inteiro, e que para mim foi um divisor de água, né? Ofende aí o sistema acusatório previsto na Constituição Federal de 1988. E atribuiu ao Ministério Público a função privativa de promover a ação penal pública. Ou seja, enquanto as autoridades com poderes investigativos detêm aí a função de presidir a fase preliminar de investigações, cabe ao Ministério Público a iniciativa exclusiva para promover a ação penal pública na forma da lei. Ao Poder Judiciário incumbe o juízo de recebimento ou rejeição da denúncia e, caso aceita, o processamento e julgamento do processo penal. Também são características do sistema acusatório a separação rígida entre o juiz e a acusação, a paridade entre acusação e defesa e a publicidade do julgamento.
E o inquérito que foi apelidado pelo ex-ministro da Corte, esse inquérito do 4781, que o ex-ministro Marco Aurélio apelidou de o inquérito do fim do mundo, definitivamente infringiu tudo o que se possa pensar sobre esse princípio do devido processo legal. Mas parece que a justiça de verdade está acordando, querendo aí assumir o seu papel de defender a lei. E foi o que demonstrou esta semana o desembargador federal do TRF2, o William Douglas, que explicou direitinho no vídeo a seguir que viralizou na internet. E olha, ele disse o óbvio, não inventou nada. Vejam, vamos ver aí. Senhores, o sistema mais evoluído que nós temos para julgar um homem no planeta Terra é o sistema acusatório. Você tem o acusado, você tem a vítima, tem uma pessoa que acusa, uma pessoa que defende e uma terceira que julga. Antes desse sistema, nós tínhamos... Então, nesse sistema são 5 pessoas. Antes disso, nós tínhamos um sistema com 4 pessoas. Tinha o acusado, o réu, tinha a vítima, tinha o defensor e juntava-se a figura do acusador com o juiz. O que é loucura, porque como que o cara num minuto acusa e no outro minuto ele chega à conclusão de que ele acusou errado? Esse é o sistema inquisitorial, isso é coisa da época medieval. Mas no nosso país, nós criamos algo que a doutrina não descreve. Nós criamos uma situação onde você tem o acusado, veja, acusatório 5, inquisitorial 4. Nós criamos no país um sistema onde você tem o acusado, o seu defensor, 2, e só uma terceira figura que é vítima, acusador e juiz. Isso é pré-medieval. Isso é pré-medieval. E poucos juristas nesse país tiveram coragem de dizer isso está errado. E 2 deles estão sentados aqui na frente. Disseram, isso está errado. Vítima não pode julgar. Vítima não pode julgar. Então, para fazer a defesa de Renato, o profano, invasor de igrejas, eu quero citar Daniel Silveira, o valentão desbocado. Daniel Silveira foi julgado, teve seu processo relatado pela vítima. E uma multidão de covardes e omissos não falaram nada. Estes 2 falaram. Estes 2 colocaram um pescoço. Esta mulher vai ser julgada no dia 22, porque sendo professora, disse, num caso em tese, que não se pode acreditar direto na palavra da vítima, e isso comentando o rumoroso caso da Amber com o Jack Sparrow. Esqueci o nome dele agora. Johnny Depp, obrigado. Já tem 2 anos. Ela vai ser julgada também por outro processo, onde emitiu a sua opinião. Nós estamos num país onde uma moça chamada Bárbara, do Te Atualizei, uma moça gentil, tranquila e afável, como é afável o Renato, está com censura prévia, está com impedimento de pagar as suas contas, porque a monetização do seu canal foi, e ela não sabe qual é a acusação. E esse país está em silêncio! Covarde! Covarde! Quando Daniel foi julgado pela vítima, eu disse, está errado. Quando ele foi acusado, condenado a uma pena absolutamente desproporcional, eu disse, está errado. Quando o presidente da República, que pode se dizer o que quiser dele, mas é um homem, é macho, tem coragem, mete a caneta e corrige a injustiça através da graça, o que eu faço? Está certo. Mas ninguém olhou o conteúdo,
É aquele velho problema do conteúdo. Ah, foi um branco que falou, foi um de direita que falou. Ele tem interesses escusos para falar isso. Não, meus amigos. Eu disse que é errado ter o inquérito do fim do mundo, como vocês já disseram. Eu disse que é errado vítima julgar o réu. Eu disse que o presidente tem pela Constituição o poder de conceder graça. Meus amigos, para o cidadão comum, e agora também para alguns deputados, o STF parece ter poderes ilimitados. Não é? Curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas e adquirir aí um pouco desse esclarecimento, né? E até.